Primeiro livro Reis, capítulo 13, verso 4 até o 10. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Assim está escrito: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se vendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei restituiu e ficou sã como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não teria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Versículo 10. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde aqui está, meus irmãos, uma palavra bem conhecida, a qual fala sobre a história do rei Roboão e Jeroboão, e também fala sobre o profeta velho e o profeta novo. A Bíblia fala, meus irmãos, que o reinado de Salomão foi um reinado que Deus aprovou no começo, mas depois Salomão estava fazendo as coisas que agradaram ao Senhor. Então o Senhor rejeitou o reinado de Salomão. A Bíblia fala que Salomão tinha um servo chamado Roboão. A Bíblia fala que Roboão se destacava entre os seus servos. A Bíblia fala que Deus usou um profeta e falou com Roboão, dizendo que ele ia ser o sucessor do rei Salomão, que ele ia ser rei. E Deus prometeu ainda que ia dividir o reino de Israel, dividir entre o sul e o norte. Na Bíblia fala, meus irmãos, que Salomão, sabendo essa profecia direcionada a Roboão, Salomão tentou matar Jeroboão, e Jeroboão fugiu para o Egito e ficou até o dia da sua morte. A Bíblia fala, meus irmãos, que Salomão, no dia que morreu, o seu filho Roboão, ele reuniu toda Israel para estar com ele. E Jeroboão, sabendo que Salomão tinha morrido e Roboão ia reinar no lugar de Salomão, o povo chamou Jeroboão para ir. A Bíblia fala que o povo todo se reuniu para falar com Roboão acerca do seu reinado. A Bíblia fala que o reinado de Salomão ele estava agravando o povo com cargo, porque, meus irmãos, Salomão tomou sabendo que Salomão foi um rei grande, então ele obrigava as pessoas a trabalhar, a fazer grandes construções, mas o povo não estava aguentando aquele tanto cargo que Salomão estava fazendo. Então aquele povo falou com Roboão: ora, o teu pai nos agravou um grande cargo, tu alivia tu esse cargo para que nós te seguimos. Então Roboão, ouvindo essa palavra do povo, Roboão falou assim: volta daqui a 3 dias e eu vou te dar a resposta. A Bíblia fala, meus irmãos, que Roboão, ele foi ter conselhos com os anciões, aqueles anciões que ensinavam, que aconselhavam o seu pai. Ele foi pedir conselho, e os conselheiros falaram: olha, Roboão, se tu for servo desse povo, o seu reinado vai ser próspero, mas se tu
for igual seu pai, o povo não vai te rejeitar. Mas Roboão, não satisfeito, ele foi ter conselhos com os jovens que cresciam com ele. A Bíblia fala que aquele jovem falou: se teu pai deu cargo a ele, dobra o cargo. Se o teu pai agravou, então agrave mais. Porque se tu aliviar, esse povo não vai te dar ouvido. Mas Salomão, não dando ouvido ao conselho mais velho, ele foi dar ouvir conselhos mais novo. Então não faça isso para a sua vida. Quando você estiver passando por uma situação, não vá pedir conselho a qualquer pessoa. Tem gente que é crente, quando acontece alguma coisa, vai pedir conselho para quem não é crente, vai pedir conselho para uma pessoa que não serve a Deus, vai pedir conselho para uma pessoa jovem que está no mundo do pecado. Qual conselho essa pessoa vai dar? Assim Roboão preferiu ouvir o conselho dos anciãos para ouvir o conselho do jovem. Então, ao terceiro dia, aquele povo se reuniu para ouvir o que Roboão ia falar. E a palavra de Roboão falou que se o seu pai agravou aquele cargo, ele agravará mais ainda. Se o seu pai fez algo a eles, ele ia fazer mais ainda. Então aquele povo ficou indignado com Roboão. Aquele povo, ele se dividiu. A Bíblia fala dos irmãos que aquele povo ficou virado e o povo do reino norte, ele levantou Jeroboão como rei, assim como foi dito pela palavra do Senhor. E Roboão ficou o rei do sul, que é Judá e Benjamim. A Bíblia fala que Roboão, ele enviou seus servos para cobrar tributo ao povo do reino norte. Mas aquele povo pegou o servo de Roboão, que apedrejou. E Roboão, sabendo que tinha acontecido aquilo, Roboão pegou seu exército para ir tentar contra os seus irmãos, para ir tentar contra o povo do norte. Mas Deus enviou um profeta e falou: não levante contra o seu irmão, porque eu que fiz essa grande obra. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele ouviu a voz do profeta e não foi. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jeroboão, com medo de o povo se voltar ao reino de Roboão, Jeroboão, ele que devia fazer diferente, ele vivia o que tinha acontecido no reinado de Salomão, ele devia tomar exemplo e não cometer as mesmas práticas. Mas Jeroboão, ele ainda foi cruel que Salomão. Jeroboão, com medo de o povo ir para Jerusalém adorar a Deus, ele levantou bezerro de ouro e colocou no lugar estratégico, porque ele falou: se o povo ir para Jerusalém adorar, ele dá um bezerro de ouro aqui e não vai ir para Jerusalém. Imagine o que Jeroboão estava fazendo, que Deus tinha falado a Moisés que não adorará outro Deus além de mim. Então Jeroboão levantou 2 bezerros de ouro e falou ao povo: olha, povo, esse aqui foi quem te tirou do Egito, esse aqui que te libertou. Imagine que agrado diante de Deus Jeroboão estava fazendo. Jeroboão estava separando o povo de Deus para adorar bezerro de ouro. A Bíblia fala, meus irmãos, que não basta isso, Jeroboão ainda levantou sacerdote a quem o coração dele queria levantar. Todos nós sabemos que naquele tempo que só poderia ser sacerdote aquilo que Levi, e Jeroboão levantou o sacerdote para fazer tudo aquilo que lhe agradava a ele. A Bíblia fala, meus irmãos, que no livro 1 Reis, capítulo 13, quando ele ia queimar o incenso, Deus enviou um profeta. Esse profeta, ele não tem nome. O nome desse profeta na Bíblia é mencionado como homem de Deus. O interessante aqui é que a Bíblia não revela o nome desse profeta. Eu não sei se você está na igreja, mas o seu nome ainda não é reconhecido. O pastor não reconhece o seu nome, mas eu dizer uma coisa: não se preocupe com isso. O importante é o céu e ser quem é você na terra. Não adianta
eu não aparecer para você viver de aparência, mas Deus me vê totalmente diferente. O importante não é eu ver você, o importante não é como eu ver você, o importante não é o pastor enxergar você, mas o importante é Deus enxergar você. A Bíblia fala que Deus enviou esse profeta mencionado como homem de Deus. A Bíblia fala que Jeroboão estava queimando incenso, e esse profeta ele clamou e diz: assim diz o Senhor, eis que da casa de Davi vai levantar um, e o nome dele será Josias, e ele vai queimar os ossos dos sacerdotes, e com isso servirá de sinal esse o altar vai se fender e a cinza vai se derramar. Meus irmãos, na mesma hora que o profeta falou, a Bíblia fala, meus irmãos, que o altar se fendeu, como o profeta falou que a cinza se derramou. Jeroboão, com raiva do profeta, ele pegou e falou ao seu servo: pegai nele. E no mesmo tempo, Jeroboão estendeu a mão para pegar o profeta. A Bíblia fala, meus irmãos, que na mesma hora que ele estendeu a mão dele ficou seca, ficou ressecada. Não adianta levantar a mão contra os escolhidos do Senhor. Aquele que levanta a mão contra os escolhidos do Senhor, grande vai ser o preço a ser pago. Você pode levantar a mão para o filho do presidente, para o filho do vereador. Você pode levantar a mão para o filho de um macumbeiro. Mas, se você levantar a mão para o servo do Senhor, o negócio é diferente. É Deus que comanda o céu e a terra. É Deus que comanda o que há no mar. Tudo está no controle de Deus. Então não se preocupe se alguém te ameaçou. Não se preocupe se alguém disse que ia fazer uma bomba para destruir sua família. Não se preocupe se alguém te ameaçou de morte. Você será um Deus vivo. Quem é aquele que te ameaça? Quem é aquele que vai contra você? Maior é aquele que nós servimos do que aquele que vem contra a nossa vida. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jeroboão ele ficou preocupado, ficou atemorizado, porque a mão dele ficou ressecada, ficou paralisada. Ele pegou e falou, clamou ao de Deus: olha a face do Senhor, para que minha mão seja restituída. Imagine se aquele homem não estivesse na direção de Deus. Imagine se aquele homem estivesse na carne. Ele ia dizer: não, você queria destruir minha vida, você queria me prender, agora você quer que eu ore para que sua mão seja restituída. Mas aquele profeta ouviu a voz do rei. Aquele profeta clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e a mão do rei ficou sã como a outra. E aquele rei falou: vem para minha casa e vou te dar um presente. Vem para minha casa que eu vou te dar pão e vou te dar água. Aqui era o próprio Satanás que estava tentando desviar o foco do homem de Deus, porque se for dito pela palavra do Senhor, para ele não comer pão e beber água e nem voltar pelo caminho que ele veio. Mas ele falou ao rei: ó rei, ainda que tu me desse a metade da tua casa, eu não iria na tua casa, nem comeria pão, nem beberia água, porque assim foi me dada a ordem do Senhor: não comerei pão sem beber água, e não voltarás pelo caminho para onde você foi. Quantas pessoas estão querendo voltar para o caminho de onde veio? Quantas pessoas saíram do mundo da prostituição, do mundo da cachaça, mas quer voltar para o caminho para onde veio? Muitas pessoas que largou o pecado, mas quer ressuscitar o pecado, quer voltar para o caminho onde veio. Mas a ordem do Senhor é: não volte pelo caminho para onde você veio, mas volte para o outro caminho. A Bíblia fala, meus irmãos, que ali naquela cidade havia um profeta velho, e seus filhos estavam naquele lugar, a qual o homem de Deus falou com o rei. E os seus filhos chegou para o rei e contou tudo aquilo que tinha acontecido.
E o profeta velho, sabendo daquilo, ele perguntou ao seu filho: por que caminho foi que esse homem de Deus foi? E ele contou ao profeta velho o caminho onde o homem de Deus tinha ido. A Bíblia fala, meus irmãos, que o profeta velho abandonou sua jumenta e foi de encontro ao homem de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que o profeta velho achou o homem de Deus parado debaixo de um cavalo, debaixo de uma árvore. Aqui, o profeta velho, o profeta novo estava vulnerável, porque a ordem do Senhor foi para ele entregar a mensagem e para ele voltar no caminho onde veio e nem comer pão nem beber água. Mas aqui ele estava parado, descansando. Quantas pessoas hoje que tem um chamado de Deus, mas está parado, está estacionado, está vulnerável? Mas cuidado, quando você está parado demais, pode vir um profeta velho, pode vir um enviado do inimigo para tirar o foco, para tirar você do caminho da salvação. A Bíblia fala que aquele profeta velho chegou para o profeta novo e disse: o homem de Deus falou, vem para a minha casa e toma pão e beber água. Mas ele falou: não posso comer pão e beber água neste lugar, porque assim me foi dito pela boca do Senhor: não comeres pão e beber água e nem voltará pelo caminho por onde você veio. Mas o profeta velho falou: eu vim aqui por isso, o anjo do Senhor me enviou pela palavra do Senhor para fazer você voltar para minha casa, para comer pão e beber água. Mas o profeta mentiu. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas pelo profeta velho? Quantas pessoas hoje vai para alguma igreja ou vai para algum lugar e pessoas dizendo que está se usando por Deus, passa a revelação que não é de Deus? Isso aqui, tem uma vez, certa feita que eu fui para a igreja e em cima da mesa tinha umas 10 chaves, e toda chave que aquele homem que estava ali na igreja pregando, ele perguntava: de que é essa chave? A pessoa levantava a mão e ele entregava a revelação. Todas as 10 chaves que estavam em cima da mesa, esse homem perguntava a chave, perguntava de quem é, a pessoa: é minha. Ele passava a revelação. Meus irmãos, o nosso Deus que nós servimos é o Deus que nós servimos não é um Deus de te perguntar como é seu nome. O Deus que nós servimos, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Hoje, muitas pessoas se dizem estar se usando por Deus, mas sendo profeta velho, e pessoas que não têm entendimento, não têm o discernimento do Espírito, está sendo enganado pelo profeta velho. Mas não seja enganado pelo profeta velho, porque se um dia Deus te passar uma revelação, uma profecia, você vai saber que é Deus, porque Deus te conhece o teu nome, Deus te conhece o que você está pensando. Uma certa feita eu fui na igreja, eu estava orando, buscando ao Senhor, e Deus já tinha se calado, Deus tinha passado uns dias sem falar comigo, porque toda igreja que eu ia, eu pedia para Deus falar comigo, e Deus nada falar comigo, já estava triste, já falei: está acontecendo alguma coisa. O Deus que nós servimos não é um Deus de te perguntar como é seu nome. O Deus que nós servimos, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Hoje, muitas pessoas se dizem estar se usando por Deus, mas sendo profeta velho, e pessoas que não têm o entendimento
o discernimento do Espírito está sendo enganado pelo profeta velho. Mas não seja enganado pelo profeta velho, porque se um dia Deus te passar uma revelação, uma profecia, você vai saber que é Deus, porque Deus te conhece o teu nome, Deus te conhece o que você está pensando. Uma certa vez eu fui na igreja, eu estava orando, buscando ao Senhor, e Deus já tinha se calado, Deus tinha preparado um dia que falar comigo, porque toda igreja que eu ia, eu pedia para Deus falar comigo, e Deus não falar comigo. Já estava triste, já estava acontecendo alguma coisa. Eu fui para a igreja, Deus não fala com ninguém, não fala comigo. Aí eu fui para a igreja ali, na Comonte, e ali tinha uma irmã sendo usada por Deus. Começou a passar revelação e pensamento com Deus. Deus, se você é daqui, Senhor, o Senhor não vai falar comigo. E nada de a irmã falar comigo, de Deus falar comigo. Aí quando a irmã começou a agradecer para terminar o culto, eu na mente, eu falei, é verdade, Senhor, se eu esquecer de mim mesmo, né? Ele vai acabar, você não vai falar comigo. E no pensamento, quando a irmã começou a orar, ela foi para a oração, ela falou, que igreja, ela falou assim, ô irmão, esse irmão aí do fundo aí, eu estava de olho fechado, esse irmão do fundo com a camisa tal, aí eu olhei para minha camisa assim, eu olhei para frente, ela, você meu irmão. Ela falou, que igreja, esse irmão aqui, esse irmão aí, ia sair daqui triste, dizendo que Deus não ouve a oração dele, dizendo que Deus tinha esquecido dele, mas Deus falou, ela falou, mas Deus não esqueceu de você, Deus ouviu sua oração. Então, meus irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que conhece o seu pensamento, tudo que você está pensando, Deus já sabe. E esse profeta velho aqui perguntou, és tu o homem de Deus? Se ele mesmo fosse profeta de verdade, ele iria saber que aquele homem era homem de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que aquele homem de Deus, ele foi para a casa do profeta velho, ele desobedeceu a ordem do Senhor, que a ordem do Senhor é não voltarás pelo caminho como você veio, e nem comer pão, nem beber água. A Bíblia fala que ele estava à mesa do profeta velho, comendo pão e bebendo água, e nesse momento, Deus usou o profeta velho e disse, porque tu foste rebelde à minha palavra, eu não te falei para você não comer pão e beber água neste lugar, e nem voltar pelo caminho por onde você foste, porque você foi rebelde à minha palavra, o teu corpo não vai ser sepultado no sepulcro de teus pais. Naquele tempo era mão de desonra quando alguém morria e seu corpo não era sepultado com o corpo dos seus familiares. A Bíblia fala que esse homem de Deus recebeu essa profecia, ele ainda continuou comendo. Eu creio, se ele nesse momento ele se arrependesse e clamasse ao Senhor, Deus podia ter misericórdia, mas ainda ele continuou comendo pão e bebendo água. A Bíblia fala que quando ele acabou de comer pão e beber água, ele amarrou sua jumenta e foi para o caminho para voltar para sua casa. A Bíblia fala, meus irmãos, que no meio do caminho apareceu um leão e foi e o matou. A Bíblia fala, meus irmãos, que o leão ficou deitado do lado do corpo e o jumento parado. O leão matou o profeta desobediente. O leão aqui significa Satanás. Satanás, ele só procurou uma brecha para destruir sua vida. Satanás só procurou uma brecha para tirar você do caminho. Então a ordem do Senhor para a sua vida é: não volte pelo caminho onde você veio. Não desista de seguir Jesus. Porque se você voltar, se você olhar